Jornais portugueses hoje, os principais jornais portugueses, colocando em matéria na capa: Cebolinha saindo e abrindo espaço para David Neres, jogador revelado pelo São Paulo, que estava no Shakhtar Donetsk, está indo para o Benfica. E o Cebolinha, o Benfica o colocou no mercado para venda. Nenhum clube europeu se manifestou aí muito interessado até o momento pelo Cebolinha. E o Flamengo avançou na negociação. O primeiro pedido do Benfica era de 20 milhões de euros. Mas o Flamengo chegou com 16 milhões de euros. 16 milhões de euros. E o Benfica, mediante a vontade do jogador, que manifestou também que acha interessante vir para jogar no Flamengo, e considerando que pode pelo menos recuperar uma parte daquilo que investiu no Cebolinha, aceitou a conversa. E olha, está muito perto de ser anunciado o Cebolinha pelo Flamengo. O que está pegando aí? Parcelamento, quanto tempo será de parcelamento, o percentual, bônus, são esses detalhes. Mas está muito próximo Cebolinha de ser jogador do Flamengo. Vamos aguardar aí os próximos acontecimentos. O Cebolinha está vindo, hein, Pascoal? Não tem uma questão de cumprir algumas metas e chegar até 18 milhões de euros? Exato, existem 16. Seriam 14 milhões e com os bônus 16 milhões. No Record que poderia chegar a 18. Sim, com algumas metas estabelecidas. Com algumas metas estabelecidas. Sim. Porque o Benfica quer alguma coisa perto dos 20 milhões. Sim. Né? Então, eu vou repetir. Sim. É caro. É caro. Para o mercado brasileiro, 18 milhões, 16 milhões de euros é caro. É caro. Quanto é que dá isso, Mauro, naquela contabilidade? Nossa, rapidinho, Mauro. Eu já fiz 45, 50 milhões. Eu já fiz a conta aqui. Fez a conta, João? Eu fiz a conta. 16 milhões de euros? 16 milhões de euros. Aliás, eu fiz outra conta, agora eu vou fazer 16. Ele vai cumprir as metas, né? O Cebolinha vai cumprir metas de jogo, precisa saber que metas se é ser convocado para a seleção. Para cumprir a meta, ele tem que ser titular. Se é número de jogos e tal. O Cebolinha custando 16 milhões de euros. 25 anos, ou melhor, 26 anos. Jogador com passagem já por seleção brasileira. 16 ou 18? Que decidiu Copa América pela seleção brasileira. 100 milhões. Mas que, infelizmente, não teve o retorno lá para o Benfica que o Benfica esperava. 85 milhões 716 mil reais. Ele não é o jogador mais caro que o Flamengo contratou, né? Não, o Gabigol é o mais caro. O Gabigol é o mais caro. Mas você fez por 16 ou pelos 18 dele? 16 milhões. 16. Não, chega perto de 100 milhões. Se forem 18, cumprir as metas, fica um pouquinho Mas esse primeiro compromisso, né, o quanto pagaremos? 16 milhões de euros. E aí agora estão acertando. Agora, Mauro Naves, que é bom de matemática, ele vai me ajudar nessa daqui. Vocês se lembram da história do Andréas Pereira? 10 milhões, né? 10 milhões de euros e tal, vai, não vai, paga, não paga, paga, não paga. Neste momento, a situação é a seguinte, a não ser que aconteça uma mudança. O Andréas não permanecerá no Flamengo, e o Flamengo não gastará os 10 milhões de euros com o Andréas. Então, esses 10 milhões de euros entrarão nessa jogada do Cebolinha e aí o Flamengo pegará e investirá nisso aí dentro do seu orçamento. 6 só, né? 6 milhões de euros. 16 só. A simplicidade, como você falou. 6 milhões de euros. Para um jogador como esse, pela idade dele. Olha, o Benfica acaba de vender o uruguaio lá, o Darwin Núñez. Darwin Núñez para o Liverpool. 75 milhões de euros. O Benfica já está no lucro na janela, né? 75, Pascoal. Vai botar mais 15 do bolso aí. Que seja 16, 15, aí 16, entendeu? Vai fazer 90. Não sei quanto está pagando no David Neres. Mas está se desfazendo de dois bons, se o David Neres jogadores. vem naquele pacote de empréstimo por conta dos problemas. Não, está sendo adquirido. Ou se for comprado. E não é barato também se for comprado, né? Eu até entendo que a adaptação, tudo isso pesa. O Cebolinha não jogou lá o que se esperava, etc.
Mas você vendeu o centroavante, vendeu o Cebolinha. Você tem que trazer mais gente. O torcedor lá também deve estar preocupado. O então, caixa assim, vai estar cheio, né? Quase 100 milhões de euros aí. 100 milhões só nessas transações, O David Neres é bom jogador. É bom jogador. Mas melhor que o Cebolinha? É isso que eu ia te falar, não é meio 6 por meia dúzia ou talvez... É que esse aí já foi testado e não vingou como se esperava. Não aconteceu lá. É diferente. A idade Acho que do até David um pelo Neres outro é eu sou menor. mais um Cebolinha. Mas eu ainda sou mais um Cebolinha. Só que lá os caras já ficaram com ele, foi pra lá uns 2 anos. 2 anos, Então, exatamente. E aí o cara acha que não rendeu. E aí eles falam assim que esse negócio é bom para as três Ele foi para lá quando o Jesus foi para lá. No meio do ano de 2020. Isso. O Jesus levou e indicou. Agora, já que vocês estão falando de Cebolinha, o Mauro Naves falou, eu prefiro o Cebolinha, o Pascoal encheu a bola do Cebolinha, o Zinho também gosta muito do futebol do Cebolinha. Aí vamos entrar no tema. Aí, Zinho, Ô, chegou pra você. Conselheiro Miranda tá lá ligado, ouvindo tudo. Alô, conselheiro! Ele chega para ser titular? E se, na opinião de vocês, chega para ser titular, vai sobrar para quem? E aí, Tetra? Eu posso pedir, solicitar a nossa equipe aí para recorrer à consciência do Pascoal? Pode. Pode sim. Posso? Ó, já apareceu. Aquela assim, consciência do Pascoal. Futebol é mormense? Como Futebol é Fala aí, mormense. consciência do Pascoal. Futebol Ah, é isso aí. momento. Muito obrigado. Muito obrigado. Futebol é isso aí. No momento, menos o Arrascaeta. O resto, qualquer um pode sair pro Cebolinha jogar. Olha aí, declaração importante do Zinho. E tem um outro detalhe no mercado da bola, hein? Porque muita gente está associando a chegada do Cebolinha a uma saída do Bruno Henrique. Só que nós podemos falar para o nosso público o seguinte, neste momento está distante a saída do Bruno Henrique, por 2 fatores. Uma sondagem que o Fenerbahçe fez, um primeiro contato, não agradou o Flamengo em termos de valores. O Flamengo quer bem mais do que o Fenerbahçe ofereceu num primeiro momento. Então, neste momento, não há negócio, o jogador permanece no Flamengo, ou seja, aquela situação do Bruno Henrique sair para o Cebolinha chegar, a tendência, Pascoal, é que os dois fiquem. O Cebolinha chegue e o Bruno Henrique continue lá. Mas você tem que ter, na memória, pelo menos na minha memória, é o seguinte, a temporada 19 do Bruno Henrique, eu acho que ele foi até melhor do que o Gabigol. O Gabigol fez os 2 gols que decidiram a Libertadores da América a favor do Flamengo. Mas a temporada do Bruno Henrique foi um espetáculo. Foi decisivo. 2019. Sim. Perfeito? Perfeito. A temporada... Porque ele foi eleito o melhor da Libertadores. Espetacular. A temporada dele foi espetacular. Velocidade, arrancada, cabeceio, chegada na área, jogador que tem múltipla função, jogador que na frente se desdobra em jogar onde que é pedido para ele. Ponto. Só que já tem uma temporada e meia que ele está convivendo com lesões. Ou eu estou equivocado, João? Não, o senhor está correto. E isso é que tem dado uma certa preocupação para a direção do Flamengo. Esse é um ponto. Mas quero ressaltar um outro ponto. Eu, se pudesse, se fosse o Flamengo, se eu fosse o Braz, né, o vice de futebol do Flamengo, eu deixaria os 2. Eu não me preocuparia, não. Se tem grana para abastecer o cofre do Flamengo e tendo os 2 para jogar, eu ficaria com os 2. Que muita gente acha o seguinte, Pascoal, talvez seja uma das últimas oportunidades para vender o Bruno Henrique e fazer algum dinheiro com ele. Hein? Mas não tem do outro lado do balcão apareceu o comprador? Parece que apareceu, mas está com pouco dinheiro para pagar o que... Então, mas se não apareceu o comprador, você não tem como argumentar. Tem o problema do fair play, né? Que a gente estava falando aqui em off, né? Sim, pode falar, Zinho. Conta aí pra galera. Porque a informação que eu tenho é que o Fenerbahçe, que seria o clube interessado por causa do Jorge Jesus, tem o fair play financeiro e aí não tem uma condição financeira de pagar aquilo que, no caso, o Flamengo gostaria de receber pelo Bruno Henrique. No momento, não tem nenhuma proposta para o Flamengo e nem para o staff do... Eu falei com o staff dos jogadores, não estou aqui chutando. Eu estou falando porque, durante o dia, eu conversei com o staff do atleta, conheço o pessoal que trabalha com o jogador, né? Por questões até éticas, eu não vou citar o nome da pessoa que eu falei, mas a informação é essa. Não tem proposta para o Flamengo oficial do Fenerbahçe,
não tem para o jogador principalmente, não tem nenhum... Aí, aquele negócio, eu estou falando isso porque é o seguinte, o torcedor foi lá para o aeroporto, xingar, quero comprometimento, aí se chega no jogo contra o Cuiabá, o Bruno Henrique erra um passe, que pode acontecer no jogo, né? Erra um gol, aí o torcedor já vai começar a querer colocar na conta do jogador uma coisa que não é. Tem que cobrar se está jogando bem ou mal, isso é verdade. Agora, o Bruno Henrique não pediu para sair, o Bruno Henrique não negociou com ninguém lá de fora, com nenhum clube, não recebeu nenhuma proposta, então a gente tem que colocar tudo exato para que o torcedor não coloque na conta depois, o jogador está fazendo corpo mole porque quer ir embora. Não tem isso. E a informação que eu tenho é que o Fenerbahçe não tem nem proposta para o Flamengo porque não tem grana, tem o fair play financeiro. Querer o jogador é uma coisa, o Jorge Jesus quer, mas não tem dinheiro para comprar nesse momento. E uma outra coisa só, a segunda parte da